Pode sentar. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sou o professor Osmar, sou professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Parnaíba. E atualmente estou na coordenação do GT Estado e Políticas Públicas, com mais os professores e professoras Paulo Henrique, professor da Federal Fluminense, que ainda não chegou, mas está vindo, e a professora Camila Angino, da PUC de São Paulo, também está chegando agora, final da tarde, início da noite. Vai estar presente amanhã na nossa reunião do GT. Então, mais uma breve abertura. O GT Estado de Políticas Públicas é um GT, já tem uma tradição na SEP, mas há uns 3 anos atrás ele foi descontinuado, e em 2021, eu, a professora Camila Angino e o professor Paulo Henrique assumimos a frente do GT para retomar as atividades do GT. Então, foi meados de 2021, 2022 o GT já teve participação em Uberlândia, no último CEP, com mini curso proferido até pelo professor Átila Mendes, fazendo a discussão sobre o Estado, as diversas visões de Estado da perspectiva marxista e os limites das políticas públicas nesse Estado. E vimos, a partir de então, fazendo algumas atividades. Fizemos uma atividade de discussão do Estado no canal da SEP, não sei se vocês chegaram a ver, no YouTube, o canal da SEP, e a gente vem construindo o GT, se reunindo mensalmente. Nós temos um zap coletivo do GT, que pensa as estratégias, as ações do GT ao longo do ano. Para essa CEP, a gente vem também contando com a adesão de outros colegas, como o professor Menezes, mais recentemente aderiu o GT, tem participado ativamente, e outros professores de outras universidades. E para essa CEP, nós acertamos com o Menezes também para fazer uma discussão de Estado aqui. Acho que importante nesse debate até conjuntural, da atual situação do Estado brasileiro, e como esse Estado ele está sendo apropriado, principalmente o seu fundo público está sendo apropriado pelo setor privado, para fortalecer a produção do capital, e por outro lado para empobrecer e para gerar vários problemas, inclusive desemprego e toda a situação da classe trabalhadora. Então o professor Menezes vai ter aí uma hora e meia para fazer eu acho difícil, Menezes? Mas a gente tem aí até às 17 horas, pelo menos deixar 1 hora para o debate final, para a gente poder debater. E convidar já também vocês para a reunião amanhã do GT, a partir das 9 horas, vai ser aqui nessa mesma sala do Estado de Políticas Públicas, onde a gente vai fazer uma reunião, mas também híbrida, A gente vai ter a participação de algumas pessoas de fora, para a gente também discutir alguns problemas de pesquisa que nossos alunos, nossos orientandos, alguns professores vêm trabalhando nessa perspectiva de Estado de Políticas Públicas. Então, todos convidados para amanhã, também às 9 horas. Contigo, viu? Fala. Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos e todas, e eu diria que o tema que nós vamos tratar, entre Marx e Keynes, os limites da política econômica, o falso conflito entre teto de gastos e novo arcabouço fiscal. Ou seja, a primeira questão nós estamos falando de uma coisa extremamente atual. Estamos falando de uma situação em que esse país tem uma taxa de juros básica de 13,75%, uma inflação de aproximadamente 5% e um ganho real de mais de 8%. Então, entender esse fenômeno, para entender esse fenômeno, nós necessitamos voltar à literatura, especialmente à literatura marxista, para entendermos como que essa característica do capitalismo se manifesta. Eu tive a grande felicidade de ter feito mestrado em Campina Grande. E em Campina Grande, eu pude, quando eu fiz mestrado lá,
Campina Grande tem um significado muito importante, porque grande parte dos pesquisadores que estavam exilados, ou sei lá o que estavam fora, eles retornaram e foram para Campina Grande, e lá se constituiu um mestrado de economia rural, que na verdade era economia política crítica. Lá nós estudamos todos os principais volumes do Capital, mas nós também, eu tive a oportunidade, por ter formado numa graduação extremamente ortodoxa do regime militar, eu pude ler não só o Capital, como eu pude ler Hilferd, eu pude ler Adam Smith, eu pude ler Ricardo, eu pude ler finalmente aquilo que hoje a nova geração não sabe mais do que se trata. E isso é muito grave. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer essa consideração. Não vou citar o nome nem o momento, mas conversando com uma pessoa que é professor recente, que é da linha ortodoxa, eu perguntei se ele conhecia, já tinha lido Hayek. Não leu. Perguntei, aí eu falei, bom, se não leu Hayek, leu Friedman. Não leu. Perguntei também a Adam Smith. Não leram. Então esse é o grande problema. Não é apenas o desconhecimento da literatura do pensamento crítico. É a literatura dos fundamentais economistas que determinaram o rumo do pensamento econômico. Isso é muito sério, porque a minha geração tinha que ler tudo isso. E eu fui estudar o Capital e tive que ler de Keynes a todos os demais. E agora ninguém mais lê. Eu até brinco, se perguntarem o que é Friedman, alguns vão dizer que é o novo zagueiro do CSA. Ou talvez Hayek pode ser o novo atacante do CRB. Estamos vivendo um momento grave de apagamento de todas as pessoas, independente das correntes. Veja só, você pode dizer, eu não li, eu sou da ortodoxia e não li Marx, mas ele também não leu Friedman. E aí é que é o problema. Nós vivemos uma situação em que praticamente se desconhece os principais autores. Mas, antes de começar propriamente, eu queria lembrar uma história. O Sabadini estava lá em casa, eu estava lembrando que, quando eu me formei, eu não tinha aquela camisa manga comprida para a festa, e um amigo meu, que já estava trabalhando e já estava bem gordo, não queria a camisa, e me deu a camisa. E eu só usei essa camisa no dia da festa, e no dia que estava lá em casa, Reinaldo Carcanhola, que foi meu professor, e vários outros, aí de repente o Renato falou assim, rapaz, essa sua camisa keynesiana, essa sua camisinha keynesiana aqui. Então eu não podia, na verdade eu queria homenagear Reinaldo, mas serve para lembrar como que era a relação que nós tínhamos com os professores. Jamais eu chamei qualquer professor de professor, e eu insisto para que meus alunos tenham essa possibilidade. Então, Reinaldo acabou, e o que eu fiz em seguida? Doei a minha camisa do meu irmão, a camisa keynesiana. Então vamos lá, olha só, quando eu cheguei para fazer o mestrado, eu tinha a intenção de discutir os polos de desenvolvimento regionais. Não tinha nenhuma intenção de discutir dívida, não tinha nenhuma intenção de discutir as outras questões. Mas quando eu entrevistei um professor da UFPE, que era consultor do Banco Mundial, e ele me falou, esqueça, esse dinheiro está vindo para cá é para pagar a dívida. Na época, isso me mudou completamente. Então eu tive, a partir daí, aí eu comecei a estudar as formas de manifestação do capitalismo, e aí foi quando eu tive acesso a essa literatura que eu agora vou recuperar, e que eu acho fundamental para entender o momento atual. Por quê? Porque foi ali que eu pude entender a caracterização do capitalismo e as suas etapas de desenvolvimento e os seus impasses. Então aí eu li Lenin, eu li Hilferd, eu li Bukhari, por exemplo, foi quando eu fui fazer doutorado na USP. Codiola, meu ex-orientador, ele me passou toda essa literatura, e eu tinha receio de ler Bukhari, e eu recomendo a vocês. Imperialismo e Economia Mundial é um livro que vocês não podem deixar de ler. Da mesma forma, este livro, La Economia Política Inteligentista, é esse livro aqui, e este aqui, Paul Matic, Marx e Keynes, nos limites da economia mista. Foi nesse momento em que eu
pude investigar que o tema que nós estamos falando aqui, ele já tinha sido amplamente abordado por esses autores no início do século. Até 1917, 18, tínhamos uma literatura extremamente rica que tinha feito adequadamente a caracterização do capitalismo. E é exatamente esse tipo de capital que nós vamos... Então, o principal objetivo aqui é resgatar os teóricos que trataram dessa relação entre o acirramento das contradições do capitalismo e a expansão, a dimensão parasitária e rentista. A ocorrência das crises capitalistas, por quê? Porque as crises capitalistas, elas vão ser resolvidas com a exportação de capitais. E essa exportação de capitais é que vai capturar os estados nacionais subdesenvolvidos. Que, de certa forma, se Lenin e todos os autores fizeram isso, é o que nós estamos passando de certa forma, que parte da dívida pública, ela é enrolada com títulos públicos vendidos para capital estrangeiro. Dentro do desdobramento, o crescente papel dos estados nacionais subdesenvolvidos, na intermediação entre capital inativo e capital produtivo. A leitura de Lenin, de Hilferd, de Bukharin e de Rosa foi fundamental, porque esta é a grande questão que nós temos. Parte dos capitais que vêm para cá não são de investimento externo direto, são investimento em carteira e principalmente dinheiro que vem para cá para comprar título da dívida pública. Então é muito importante essa diferenciação nas formas de capital, porque aí nós vamos ver qual tipo que nós estamos, se pretende revelar as grandes contribuições que esses autores tiveram no sentido de mostrar esta nova lógica do capital, que se amplifica a partir de 1880. Mais na frente eu vou mostrar o gráfico, dois gráficos. Um é a taxa básica dos Estados Unidos, quando ela chega a 19%, e a outra é a taxa de lucro. Então, no primeiro momento, faremos um rápido resgate dos principais livros, que no início do século contribuíram no entendimento dessas contradições. O Capital Financeiro de Hilferd, a Acumulação de Capital de Rosa, a Economia Política Rentista. Esse livro aqui é o resultado de Bukharin. Ele foi estudar a teoria ortodoxa e ele foi aluno, Bobavec, ele foi aluno dele e ele fez uma crítica perfeita da metodologia. E aqui ele chamou essa corrente de economia política do rentismo. Na minha tese, a partir disso aqui, eu caracterizei a política econômica após os anos 80 de política econômica dos rentistas. Porque não é a mesma política econômica que nós tínhamos no início, no sentido keynesiano próprio. Aqui nós já estamos vivendo uma situação em que a política econômica não tem mais a mesma dimensão. Porque aqui vai haver uma separação. Dos anos pós-guerra até 80, a política econômica determinava a política monetária. E a partir dos anos 80, a política monetária passa a subordinar a política econômica. E essa subordinação da política monetária, que a política econômica sofre, é que eu chamei de política econômica dos rentistas. Ou seja, não há mais possibilidade de você fazer uma política keynesiana tal como feita anteriormente. E nesse sentido, é que é fundamental que vocês tenham esse livro. Eu acho que ele deve ser publicado Pomatic, entre Marx e Keynes, os limites da economia mista. Eita, eu sempre esqueço que eu não enxergo direito de perto. Eu vou chegar lá ainda, não se preocupe não. O imperialismo e a economia mundial, em 1915, ambos de Bukharin. E finalmente, esse livro de Bukharin, como eu falei, é o mais sofisticado de todos. No segundo momento, iremos ver como se dá a busca desses estados, como se dá a busca desses estados rentistas por novos tomadores de crédito. Que veja só, com o passar do tempo, os bancos não tiveram nos agentes privados seus principais tomadores. Eu estou concluindo agora um estudo sobre a dívida pública na União Europeia, e lá praticamente todos os países estão numa relação dívida-PIB acima de 80%. Os Estados Unidos acabaram de fazer uma renegociação para ampliar o teto. Então hoje, o que nós temos não são mais os agentes privados, os principais tomadores de crédito dos agentes, dos bancos. São os estados nacionais. De novo. E finalmente,
em 1916, imperialismo fase superior. No segundo momento, iremos ver como se dá a busca desses estados, especialmente os estados nacionais subdesenvolvidos, tendo como referência, especialmente Bucari, que faz uma crítica à ortodoxia, chamando-a de economia política dos cientistas, ou da classe que distancia-se da produção. Nesse momento, destaca-se Bucari como ele cita o exemplo do Estado russo, e ele mostra como que o Estado russo, ou uma província, quando toma dinheiro emprestado, ele está pegando parte da mais-valia que ele recebe na forma de tributo, e o Estado passa a ser, vou falar mais à frente, o Estado passa a ser um espaço de disputa de parte da mais-valia, já que ela se transforma em fundo público, e ao invés de ir para a política pública, ela vai justamente para os rentistas. Bom, e por último nós vamos falar de Matic. Vamos lá. Na minha tese, eu procurei fazer uma síntese sobre o conceito de imperialismo. E Bucari, quando prefaciou Lenin, ele disse, não é somente uma das mais essenciais, pode-se mesmo dizer que é a mais essencial no campo da ciência econômica, em que estuda as transformações contemporâneas do capitalismo. Nessa direção, torna-se fundamental, isso aqui eu vou repetir porque eu acabei de falar disso aqui. Um autor muito interessante também é o Grossman, eu utilizei ele, e também Lichtenberg, isso aqui eu vou repetir. Esses autores conseguiram compreender as transformações ocorridas. Dentro disso, observar a crescente demanda por esses estados à medida que a crise capitalista se aprofundava, permitindo que esses estados se convertessem nos grandes tomadores de capital privado inativo. E, na minha tese, eu fiz um capítulo sobre o euromercado de moedas, que, na verdade, eu pensei que era um capítulo mais fácil e acabou sendo um capítulo mais complexo, porque eu tive exatamente que mostrar como é que o capital inativo do Brasil e de vários países se deslocava para ali e se constituiu um mercado privado, e como que esse mercado privado, orientado pela taxa LIBOR, acabou financiando estados e financiando o próprio setor privado. Então, a discussão sobre o mercado de moedas é fundamental. Dentro disso, o Estado Nacional e as unidades federativas cada vez mais endividados, dependentes do capital privado para rolar essa gigantesca dívida pública. Paulo Nakatani e Rosa Maria Marques, Paulo vai estar por aqui, eles fizeram um estudo, pegando dados do Banco Mundial e do FMI e do BIS, mostrando como que a crise de 2008 levou ao crescimento da dívida pública dos estados nacionais, que saiu de aproximadamente 19 trilhões para 41. Então, os estados nacionais passaram a ter como fonte de endividamento não as formas convencionais, mas a forma de conter a crise. Aliás, isso não é nada de novo. Se nós pegarmos a ideia de Keynes, a superação da crise ou da depressão se daria exatamente o quê? Com o aumento dos gastos. Aumento dos gastos significaria aumento do déficit público, ou seja, a saída keynesiana já pressupunha o endividamento. Então, para alimentar tudo isso, o Estado brasileiro compromete quase metade do seu orçamento para pagar a dívida pública. Enquanto o Banco Central, eu já tinha falado isso, nesse processo temos a subordinação, já falei também. Bom, isso aqui está repetindo. Hilferd, 1910, ele vai dizer: nos países menos desenvolvidos, o lucro do empresário é maior porque a força de trabalho é extraordinariamente barata e sua menor qualidade é compensada por uma jornada de trabalho exorbitante, longa. Se a exportação de capital nas suas formas forem formas desenvolvidas, é realizada pelas esferas capitalistas cuja concentração é mais avançada. A exportação acelera retroativamente o poder e a acumulação dessas esferas. Portanto, a política do capital financeiro persegue 3 objetivos. Primeiro, a criação do maior espaço econômico possível. Segundo, ele ser fechado pelas muralhas do protecionismo, porque cada empresa, quando vem para um país, ela tem o Estado Nacional fazendo a sua política, no caso do Brasil, estabelecendo a política protecionista. E por último, converte-se assim o espaço econômico em área de exploração para as associações monopolistas nacionais. Ou seja, você vai ter os monopólios internacionais se deslocando para cá e confrontando com os monopólios locais. É muito interessante como Marx, eu não sei se é guerra civil na França, luta de classe na França, eu não lembro qual exatamente,
Marx já falava disso antes do Capital. Olha só, ao analisar o reinado de Luís Felipe, de 1830 a 1848, Marx, essa monarquia não passava de uma grande sociedade por ações, em que Luís Felipe era o diretor para explorar a riqueza nacional. Marx já havia destacado a relação entre o endividamento público do Estado francês, os crescentes rendimentos do que se chamava da chamada aristocracia financeira e os obstáculos ao equilíbrio fiscal. Quando você retorna à literatura, você vai ver que parte da questão que está aqui colocada, que por trás desse aí tem o arcabouço fiscal, é a tentativa do equilíbrio fiscal. Então, é impressionante. Quando eu tive acesso a esses textos, eu fiquei impressionado da atualidade do que eles trataram naquele momento, analisando especialmente o caso francês, e o que nós estamos vivendo. E o pior, o país mais capitalista, mais desenvolvido, é o que tem a situação mais grave. Agora, recentemente, correu o risco de ter um default, tendo em vista que o teto da dívida não estava muito baixo. O déficit do Estado era precisamente o verdadeiro objeto das suas especulações e a fonte principal do seu enriquecimento. Cada ano, um novo déficit. Parece que está falando... a cada 4 anos, a cada 5 anos, novos empréstimos. E a cada novos empréstimos, da aristocracia financeira, nova ocasião de espoliar o Estado, que, mantido artificialmente à beira da bancarrota, era obrigado a assumir compromissos com os banqueiros nas condições mais desfavoráveis. Não tem nada mais cristalino para entender do que a presença do Campos Neto na presidência do Banco Central. E mais do que isso, a independência do Banco Central, eu diria que ela é parte da institucionalização dos interesses dessa camada de rentista. Ou seja, Campos Neto não é só neto, vocês nem sabem quem é, de Roberto Campos. Olha, eu sou de Mato Grosso e conheço a história dele. Roberto Campos se dizia de Cuiabá, mas na verdade ele não era de Cuiabá, ele era de Santo Antônio, Lebegê não, é uma cidade chamada de Capital da Banana. Capital da Banana. E ele foi o cara que impulsionou o país como o país das bananas. Então, e eu estive lá agora recentemente, fiquei impressionado que depois de 30 anos, quase da vida da cidade, continua igual. Então, Campos Neto é neto de Roberto Campos, que era chamado de Bob Field, que era exatamente o cara que fazia a intermediação com o interesse dos rentistas. E cada nome que já falei, em geral, a instabilidade do crédito público e a posse dos segredos de Estado davam aos banqueiros e aos seus associados a possibilidade de oscilações elevadas nas cotações dos títulos públicos. De certa forma, o que nós temos aqui é que, geralmente, nós vimos professores de economia que não tinham capital, mas que começaram a montar bancos de desenvolvimento que antecederam sendo representantes do Banco Central, aonde eles conheciam os rumos da política econômica e da política monetária. Depois de sair, eles viravam banqueiros. E vários deles depois se tornaram capitalistas. Ou seja, é esta capacidade. Enquanto a gente está falando de econofísica e de uso das formas mais sofisticadas de cálculo, na verdade, o tráfico de influência e o pertencimento à estrutura burocrática dos espaços de decisão é que acaba definindo efetivamente a eficácia do seu investimento. Não, vou pular isso aqui. Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, eu tinha meu orientador de Campina Grande, era Jurandir Xavier, inicialmente, e ele tinha identificado exatamente esse detalhe entre o capital inativo e o capital produtivo. O papel que o Estado cumpria em transformar capital inativo em capital produtivo, ele dizia que era por conta e risco do Estado. E eu pensava que essa frase era só dele. Mas, lendo Rosa, que esse é o detalhe importante quando você conhece essa literatura, lendo Rosa, na verdade Rosa foi uma das primeiras a destacar essa questão. Por quê?
Vamos pegar o caso de Alagoas. Alagoas tomou muito dinheiro emprestado do Euromercado de Moedas, dos anos 70. O polo cloroquímico, mas o que era isso? Era capital inativo do Euromercado. O estado de Alagoas tomava emprestado e aqui ele gerava uma política que dava sustentação ao processo de industrialização, que era o polo cloroquímico. Então, esse processo de conversão de capital inativo em capital produtivo, Jurandir Xavier, o livro dele é A Industrialização Subdesenvolvida. Ele trata de forma... claro, o livro não é uma literatura fácil, porque o Reinaldo Cancanhoto foi da banca dele e disse que... Bom, mas o livro é interessante. Politicamente ele não é, porque, infelizmente, ele acabou apoiando depois de Cunha Lima, que foi uma tragédia. Uma tese boa, mas em consequência política. Então, razões da economia natural. Natureza do imperialismo, excesso de capital. E aqui, não é excesso de capital apenas na forma de mercadoria. É excesso nas três. Superprodução é exatamente um excesso de capital produtivo, um excesso de capital mercadoria e um excesso de capital dinheiro. No caso do capital dinheiro, uma pletora. Então, essa é a grande diferença na visão keynesiana, porque ele só vê o problema da falta de demanda efetiva. E já em Marx, ele vê exatamente as três dimensões e a necessidade da exportação dessas contradições. Razões de economia, frente de matéria-prima, mão de obra barata, exigiu investimentos de monta, infraestrutura, exploração de novos territórios, reeditavam a acumulação primitiva, expropriação, transferência e acumulação. Razões para a dominação imperialista. O capitalismo precisa de um mercado para sua mais-valia, uma fonte de oferta para seus meios de produção e um reservatório de força de trabalho. Bom, o cara lá na frente vai votar isso. Eu estou tentando não dar spoiler do que eu estou... Então, olha só. Aqui é Bucari. A dívida pública como disputa da mais-valia, que eu tinha falado inicialmente. Esse mercado mundial de capital dinheiro e os crescentes empréstimos tomados por países estabelecem novas relações. Se uma cidade russa faz um empréstimo junto aos capitalistas de Londres e eles pagam juros, passa-se o seguinte fenômeno. Uma parte da mais-valia que exprime a relação entre o operário e o capitalista inglês cabe à prefeitura da cidade russa, a qual, por sua vez, sob a forma de juros, transfere para a Inglaterra uma parcela da mais-valia que é obtida da burguesia dessa cidade e que exprime a relação de produção entre o operário e o capitalista russo. Dessa forma se estabelece uma ligação entre os operários, assim como entre os capitalistas dos dois países. Esta citação eu considero de uma sofisticação e somente o pensamento marxista poderia chegar a isso. Então, o que nós temos, na verdade, como eu falei anteriormente, é uma disputa. No caso do Brasil, 48% do orçamento é para pagar a dívida pública. Então, o que está se fazendo aqui é que parte da tributação vem de onde? Do trabalho necessário. E a outra vem do trabalho excedente. No caso do Brasil, é mais grave, porque no caso do Brasil, nós temos uma estrutura tributária regressiva. Regressiva significa que os mais pobres pagam. Os mais pobres que ficam sem políticas públicas acabam repassando na forma de impostos e o Estado, através da dívida pública, transfere a burguesia. Só que tem uma coisa, não só a burguesia, porque a partir dos anos 80, os fundos de pensão passaram a ser também parceiros da rolagem da dívida. E eles também passaram a fazer esse mesmo caminho que era feito só pelos capitalistas. Porque o fundo de pensão, ele pega dinheiro dos trabalhadores, repassa para comprar ações e especialmente títulos públicos. Então, os fundos de pensão passaram também a ter um papel de rentista. Bom, esse gráfico aqui, ele é importante porque ele vai sintetizar, de certa forma, toda essa discussão que nós tivemos. O que nós temos aqui? De 46 até mais ou menos 79, 80, nós tivemos o quê? O PIB e os ativos financeiros estavam mais ou menos próximos. Mas a partir de 1979, 80, essa separação passa a ser crescente.
E isso, de certa forma, é a confirmação de tudo aquilo que Marx havia falado, de que todos os autores que eu havia dito. Ou seja, as afirmações colocadas por esses autores, ela tem base empírica completa. Isso aqui é exatamente a exemplificação, o momento em que há a dissociação entre que a política econômica está submetida à política monetária, é justamente quando eu tinha preparado, na minha cabeça o gráfico era esse aqui, ó. Deu tudo errado. Esse fato aqui é que vai levar essa grande confirmação, que é o quê? A taxa básica dos Estados Unidos sai de 5 e vai para 20. E a taxa de lucro despenca. Então, é isso que vai reafirmar que Chenet e vários outros autores trataram da expansão da esfera financeira. Mas deixa eu voltar lá. Onde é que eu estava vendo? Estava aqui. Então, é esse gráfico aqui que vai nos orientar. Agora, tem um detalhe. Até então, o endividamento era uma característica própria dos Estados nacionais subdesenvolvidos. Mas, eu dou aula de economia monetária lá em Santana, de economia internacional, e eu começo com a aula exatamente, eu fiz o levantamento dos principais balanços de pagamento dos principais países, e desses todos os países, só 12 têm superávit do balanço de pagamento. Todos praticamente têm déficit. Então, aí você vê exatamente que agora não são mais os países desenvolvidos que podem se falar de países devedores. Hoje o que nós temos é aquilo que era característico do subdesenvolvido, agora está potencializado nos países desenvolvidos. Com isso, nesta fase, o Estado capitalista passou a ter um novo papel, visando recriar as condições de lucratividade dentro da economia nacional, e especialmente criar as bases para a sua atuação na economia mundial. Com isso, passou a ter novas atribuições, principalmente a partir do início do século XX, não só no processo de implantação, ampliação e substituição do sistema de infraestrutura, proveniente também da grande mudança do padrão tecnológico ocorrida, mas como também das políticas de sustentação da lucratividade dos monopólios. Para tanto, houve a penetração dos monopólios no núcleo de poder do Estado. Quem quiser ler sobre isso com mais detalhe, tem alguém que... Eita, que ninguém sabe. Engraçado, eu estou aqui como o velhinho contando a história. Lembra de fulano de tal? Herbert de Souza, também conhecido por Betinho, escreveu um livro que praticamente ninguém lê, mas que eu recomendo, que é O Capital e o Estado Transnacionalizado. Esse livro ainda tem no selo, mas eu recomendaria que vocês lessem, porque é impressionante. Isso que eu acabei de falar aqui é o que ele vai procurar pontuar. Por que nós tivemos golpes militares em toda a América Latina? O que significou a vinda desses capitais? É exatamente Bom, isso aqui é o mesmo fenômeno, só que analisado do ponto de vista mundial. Riqueza fictícia, estoque mundial de ativos e renda real mundial. Agora, nós vamos ver, particularmente Lenin. Só uma curiosidade. Alguém aqui leu Lenin, Imperialismo e Fase Superior? Mas pode ler. Deve ler. Porque, agora, vocês sabiam que esse livro aqui... Vocês sabiam que esse livro era uma brochura feita por um movimento operário russo? Eu falava para meus alunos lá no Maranhão, quando eu dava aula, olha, vocês estão dizendo que esse livro aqui é difícil, mas isso aqui era uma brochura por um movimento operário. Então, Lenin, nesse livro, ele vai dizer o seguinte: o imperialismo faz monopolista do capitalismo, resulta da substituição da lei de concorrência pelos monopólios, e cuja decorrência é o parasitismo, que gera uma tendência à estagnação e à decomposição. Na medida em que se estabelece o exemplo de estagnação ou de decadência, era o mercado de moedas. Na medida em que se estabelece os preços de monopólio. Os preços de monopólio são preços políticos. São preços
que não se baseiem mais no que se pode chamar de livre concorrência. E isso possibilita, parte da inflação no Brasil é resultada desses monopólios. Um exemplo é os postos de gasolina. Um dia eu estava indo para Santana e à noite eu vi que a OPEP ia reduzir a quantidade de petróleo. Quando eu estava pegando a van para ir para Santana, já estavam todos os postos com 5,39. Ou seja, a concorrência, Lenin vai analisar isso, já em 1870, ela começa a desaparecer. E esse preço de monopólio, fazendo desaparecer os estímulos até certo ponto ao progresso técnico. Segundo Lenin, a exportação de capitais, uma das bases essenciais do imperialismo, também aumenta o distanciamento da produção, da camada rentista. Essa frase depois Bukharin vai tratar. Dando à totalidade de um país um cunho de parasitismo. O rendimento dos rentistas na Inglaterra é 5 vezes mais elevado do que aquele que provém do comércio exterior. Tal é a essência do parasitismo do imperialismo. Eu tenho na minha tese, eu tenho muito mais citação sobre isso. Ou seja, o que nós vamos ver é que o rentismo passa a ser isso quando os estados nacionais não eram os principais tomadores de crédito. Agora passaram a ser. O Estado rentista é um estado de capitalismo parasitário e decomposto e, como tal, não pode deixar de deter influência sobre as condições sociais e políticas do país, fazendo com que o mundo se divida entre um punhado de estados usurários e os trabalhadores amplificada. Não. Deixa eu contar. Então, essa parte de Lenin, ela é muito importante, por quê? Porque ela vai mostrar que já não emerge mais da burguesia a tarefa de investimento. Por que os 30 gloriosos foram 30 anos de tanto crescimento? Porque ali existia o capital estatal, que é o que Bukharin, que é o que o Matic tratava. Então, no Brasil, por exemplo, como é que surge a industrialização? Basicamente, era através do BNDE. BNDE. Para quem não sabe, BNDE era o Banco Nacional de Desenvolvimento, que depois virou o S. E engraçado é que virou o S justamente quando ele passou a privatizar tudo. Mas o que é o BNDE na época? Ele captava dinheiro lá fora e liberava aqui, lá ele remunerava e aqui ele liberava capital de longo prazo. A história da burguesia brasileira é fruto dessa política, na qual o que nós tivemos foi justamente... Agora, o que significa você liberar capital estatal? O que é o capital estatal? O capital estatal é justamente aquele que assume risco quando o setor privado não deseja. Para Lenin, o Estado rentista, ele já falou. Vamos passar agora para Matic. Vou perguntar. Alguém leu Paul Matic? Estava achando. Tinha 2. Mas eu recomendo que vocês leiam. Por quê? Matic vai fazer exatamente a crítica aos limites da política econômica e aos limites da teoria keynesiana. Então, o argumento que a saída keynesiana é uma pseudo-saída para a crise, mas não foi só Matic. E aí eu tenho que reconhecer. Alguém conheceu Lauro Campos? Lauro Campos. Foi o cara que me... Quando eu perguntei onde fazer mestrado, eu estava no PIMES em Pernambuco, conversando com ele no saguão, e ele falou, meu filho, faça em Campina Grande. Lauro Campos escreveu A Crise da Ideologia Keynesiana, e depois escreveu A Crise Completa. Então, Lauro Campos, agora esse aqui ninguém vai saber, Mário Pedrosa, alguém conhece? Mário Pedrosa, nesse livro, a Opção Imperialista, eu citei na minha tese, porque o Mário Pedrosa é fantástico. Olha, quando eu morei em São Paulo, estava fazendo doutorado, eu comprei todos esses livros na promoção. Mas Mário Pedrosa, lá no campus, também tinha chegado a essa crítica à teoria keynesiana. E aí, é uma coisa, Paul Matic tem uma grande contribuição,
mas Lauro Campos e Mário Pedrosa também. Se confirma a cada etapa da crise, pois não só amplifica sua dimensão, como a dimensão da dívida pública. Keynes falava de que para superar a depressão era necessário que um agente exógeno agisse de forma a restabelecer o que ele chamava de demanda efetiva, ou seja, os gastos do governo. Na minha tese eu fiz um capítulo sobre a economia americana e eu peguei 100 anos de 6 ou 7 indicadores, e lá eu peguei no caso da dívida pública. Por esse motivo é necessário se construir uma alternativa fora dos limites do capitalismo, já que as experiências de alternativa dentro do horizonte capitalista, expressos nas frentes populares, não só representaram um grande fracasso no atendimento das demandas dos trabalhadores, como acelera o processo de cooptação. Por que eu estou colocando isso? Porque nós vivenciamos, durante um tempo, várias frentes populares. E essas frentes populares, na América Latina, elas não foram capazes de ir além. Mas não foi só aqui, na verdade. Se nós formos pegar também na Europa, nós tivemos algo muito parecido. Então, essa ideia de que a teoria keynesiana era uma pseudo-saída, ela foi orientadora de parte da esquerda, mas a outra parte acabou aderindo, que eu vou falar agora. Não, vou pular aqui, esse negócio de rico já. Na busca do entendimento da natureza da política keynesiana, Matisse demonstrou seu caráter essencialmente liberal, alertando sobre as limitações dessa teoria, especialmente para os trabalhadores. Naquele momento, vocês sabem quem era Keynes, né? Era um aplicador de bolsa, era um capitalista, e ele não fez nada mais do que salvar aquilo que era por onde ele, e o engraçado é que ele, o que ele defendia? Ele defendia a eutanásia do rentista. Então é cômico, porque ele era quem? Ele era um rentista, mas ele passou o tempo todo criticando. Naquele momento, o autor criticou o forte papel das ideias keynesianas na concepção da esquerda. O Matisse vai dizer o seguinte: a esquerda europeia nasce com um pé em Marx e um pé em Keynes. Só que depois, o que acontece? Fica manco. Ela abandona Marx e embarca em Keynes quando Keynes já começava a mostrar os seus limites. E infelizmente o que nós vivemos é exatamente isso, né? A esquerda, que nasce nesses dois teóricos, embarca na aventura keynesiana. O autor criticou, eu falei, sendo que com o passar do tempo, tal iniciativa tentou encobrir o caráter de classe que determina a geração e distribuição da mais-valia, resultante do processo de exploração da força do trabalho, visando legitimar a propriedade privada. Ao chegar ao governo, essa esquerda acabou incorporando a política econômica dos rentistas, que eu coloco na minha tese, que é inspirada na ideia de Bukharin de chamar a teoria ortodoxa de economia política do rentismo. O que nós temos aqui é exatamente isso. Se você for ver quem que era o ministro da Fazenda de Lula no primeiro mandato. Não, vocês já sabem. Não, alguns aqui não sabiam, não. Mas, quem era? Palocci. Não, Palocci foi depois. Não era o Meirelles? Meirelles. Não, era ele. Era Palocci. E tal iniciativa tentou encobrir o que eu já falei. Então, olha só. Voltando aqui, este aqui é o momento decisivo para entender quais são os limites da política econômica a partir de 1980. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um processo em que a taxa de lucro caiu, a taxa de juros subiu, mas espera aí, 1980 inaugura o que mesmo? Em 79, Margaret Thatcher se elege primeira-ministra da Inglaterra. Reagan se elege presidente dos Estados Unidos. Esse processo de subida da taxa de juros, ela é o demarcador da introdução do chamado neoliberalismo. E aqui tem uma historinha. Até 29, todo mundo era, ou quase todo mundo era liberal. Depois da crise de 29, veio
as políticas keynesianas e até Friedman. Friedman participou do New Deal. Friedman participou do New Deal. Até Friedman era. Até 1947, que quando se junta a sociedade lá em Montpellier, se não me engano, esse pensamento era totalmente descartado. E aí, nós vivemos um momento que quase todo mundo era keynesiano. Anos 80, aí o que acontece? Não falamos mais agora de liberal, nós falamos de neoliberal. Então, o neoliberalismo é o momento em que a crise capitalista se aprofunda. Meu ex-orientador do doutorado, Oswaldo Codiola, dizia que o neoliberalismo era uma busca de saída para a crise. O neoliberalismo é uma busca de saída para a crise. Então, aqui, o que é que nós vamos ter? Durante muito tempo, os capitais produtivos, a taxa de lucro era em torno de 6. A taxa básica de 20, inflação de 9. Qual era o ganho real? Mais de 10%. Então, isso aqui atraiu um monte de capital, mas isso aqui está ligado à reforma da Previdência, porque a Previdência privada ela vai ser potencializada, os fundos de pensão passam a ganhar, porque não é só, como eu falei, os bancos que ganham dinheiro rolando a dívida e comprometendo as políticas sociais, são os fundos de pensão. Agora, eu queria que a minha tese de doutorado foi sobre o plano real. Na verdade, não foi sobre o plano real, foi sobre a âncora cambial, e eu acabei estudando o plano real, depois estudei o plano cavalo, que era igual, e o plano azteca, que era igual no México. Então eu acabei fazendo uma reflexão, e eu era técnico de ESE antes, em Sergipe. E no dia do plano real eu participei de 4 exposições sobre a conversão da URV, a Unidade Real de Valor. Com o tempo você vai falando, é natural que ninguém lembra. Então olha só, a questão toda, para falarmos do arcabouço fiscal e do teto de gasto, tem a ver com a política de estabilização que vai surgir a partir de 1994. No México foi em 91, na Argentina foi em 93, na Rússia foi logo após a derrocada da ex-União Soviética. Então, a coisa que me deixou intrigado e por que eu fiz a tese sobre a âncora cambial é porque o Brasil tinha passado por 4 planos, 4 moedas, os mesmos pais do real eram também os pais do plano cruzado, e de repente os outros planos não funcionaram e o cruzado deu certo. Então, esse aqui esse aqui é da época. Cuidado com esse falso medicamento. Esse remédio não contém o princípio ativo, incentivo à produção nacional. 2. Substâncias tóxicas causam aumento da taxa de desemprego, aumento do déficit público, aumento do déficit externo. Esse produto é alucinógeno. Quem o ingere acha que a estabilidade só é possível com altíssimas taxas de juros. O organismo torna-se fraco, anêmico, sem imunidade contra a voracidade dos bancos privados. O Ministério do Bom Senso é liberto. O governo FHC prejudica a saúde. Então, esse fato aqui é muito importante, por quê? Porque como é que você consegue sair de 4 moedas que estavam quebradas, de uma economia que estava endividada por causa dos militares anteriormente, e você introduz uma moeda que era mais... Vocês estão sentados. Nós tivemos um momento em que $1 era 0,85 centavos. Nós tivemos um momento em que o dólar, que até então nós vivíamos uma dolarização generalizada em toda a América Latina e comprometia todas as políticas públicas, de repente o nosso real passou a ser mais forte do que o dólar. Mas não só isso. O que é o plano real? E é aí que vem a introdução do que hoje está sendo cobrado com a nova forma de se fazer o teto de gastos. O plano real faz o quê? Ele abre a economia toda. Vocês não imaginam como é que foi o São João, o Natal, primeiro ano do plano real. Aqui ninguém comia mais queijo de Vale Dourado, sei lá o quê. Era tudo importado. A abertura comercial quebrou um monte de empresas.
Mas não é só isso. A sobrevalorização cambial tornou as nossas exportações cada vez piores. Para compensar, o Plano Brady de 89 preparou o terreno para renegociar a dívida e nós tivemos que pagar o atrasado da dívida externa. Então, nós fomos para um superávit, um déficit das transações correntes gigantesco. E a questão toda era, como é que funcionava a âncora cambial? Você tinha que ter reservas cambiais suficientes para você bancar uma paridade, que até 98, nós tínhamos essa âncora cambial. A partir de 98, ela entra em colapso. Mas antes disso, o que nós tivemos? Crise mexicana, crise asiática, crise russa e moratória argentina. Ou seja, a política de âncora cambial já estava se esgotando em todo canto. Mas o que é introduzido em 99? O regime de metas de inflação. Se até então a política de juros altos era aquela que era usada toda vez que havia uma crise internacional para evitar a fuga de capitais, você elevava a taxa de juros. E quando você elevava a taxa de juros, você elevava o endividamento. Eu lembro muito bem, naquela época, a dívida pública era de mais ou menos 84 bilhões. Era isso. O Nildo Orix até brinca dizendo assim, olha, se a gente fizesse uma cotinha aqui, dava para pagar. Então, a dívida foi crescendo cada vez mais, nós chegamos à taxa básica de 45%. Então, o que significa? Depois daí, nós passamos a nos orientar pela regime de meta de inflação, que é o quê? Você estabelece uma meta e toda vez que a inflação sobe, você tem que elevar a taxa de juros. Ao elevar a taxa de juros, você acaba provocando todos os efeitos. E o que nós temos, na verdade, é que toda vez que eleva a taxa de juros, você vai, segundo a Maria Lúcia Tortorelli, aumenta, parece, em 50 bilhões. Mas o que vai acontecer? Primeiro, o que fizeram com o Plano Real? Criaram um Fundo de Estabilização Fiscal. Que era o quê? Já que você não tinha reservas cambiais, porque você tinha o déficit das transações correntes, que só minimizaram em 2003 com o ciclo de commodities, você tinha que ter reservas. E como é que você fazia para ter reservas? Enquanto se privatizou as estatais, esse dinheiro vinha para cá. Mas depois ele voltava na forma de remessa de lucro. Então, e o que vai acontecer? Nós vamos ter um processo de fuga cada vez mais. A conta serviço passou a pagar remessa de lucro, remessa de juros. Tudo isso nos levava a não ter reservas do que Maria da Conceição Tavares. Eita, agora aí é aquilo. Maria da Conceição Tavares. Ninguém sabe. Eu assisti toda a palestra dela, ela fumava um cigarro, um charme desse tamanho. E mas a Conceição Tavares, ela falava das reservas saudáveis e reservas estéreis. Essa política de juros altos que exigiu a emenda constitucional 95 e que congelou os gastos por 20 anos, ela foi exatamente o quê? Era a forma de você assegurar como é que chama? Superávit primário grande para você pagar a dívida. Só que nós pagamos, a Maria Lúcia fez um levantamento, não lembro agora, mas é mais ou menos só de superávit primário, nós tivemos não sei quantos trilhões exatamente. Também fizeram a DRU, que era a desvinculação da receita da União. Tudo isso era o quê? Era uma forma de você conter os gastos sociais para assegurar o pagamento da dívida. Então, bom, deixa eu... Professor, eu posso só dar uma coisa, pessoal? Sim. Rapidinho. Pessoal, eu vou estar passando aqui a lista de presença. Onde é que está que o professor passou? Está na edifício. Tá certo, deve ser que passaram. Todo mundo assinou aquela? Está no edifício, faltou aquela fila, né? Daqui a pouco eu entrego aí para vocês. Quem não tiver com o nome na lista de presença, pode colocar aqui atrás, tá? Aí vocês colocam o nome completo e o e-mail que vocês fizeram aqui na célula. Certinho? Eu vou passar aqui. Obrigado. Então, esse tema do arcabouço fiscal, que mantém, de certa forma, a mesma lógica, ele ocorre numa situação como essa. Nós vivemos um país desindustrializado. E veja bem, quando é que a desindustrialização se acentua? Vamos aqui. Ela se acentua em 1990 com a abertura econômica, claro, porque fechou muitas fábricas,
mas com um plano real. O plano real não foi só devastador no sentido da abertura comercial. O plano real estava junto com a política de juros altos. Aí você pega aqui o plano real, depois você tem 2003, olha aqui, 2011. O dado que eu tenho mais recente está chegando aqui em 11. O dado que eu tenho mais recente está chegando a menos do que era em 1947. Então isso aqui é muito importante, já que nós estamos falando, nós estamos no GT de políticas públicas e Estado, nós temos que ver exatamente o que permitiu que esse processo de industrialização se desse. Porque aqui nós tínhamos capital estatal, aqui nós tínhamos as estatais, sem BNDES não tinha crédito, sem Petrobras não tinha petróleo, sem aqui era Telasa. Para quem não sabe, era a empresa de telefone. Então, sem as empresas estatais, não teria tido nada praticamente. Então, o capital estatal, ele foi decisivo para esse momento da industrialização. O que nós temos agora é exatamente o quê? A privatização de tudo, com o dinheiro do BNDES, e não existe nenhuma possibilidade de você falar em reindustrializar ou neoindustrializar na perspectiva que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque hoje, grande parte da burguesia brasileira, por que vocês acham que o presidente da Fiesp atual foi fazer um depoimento contra o Banco Central? E o que aconteceu com ele? Ele foi destituído. Na memória eu comecei a escrever um artigo e não terminei, mas também quando você começa, você tem o compromisso de terminar. Mas é isso. Depois ele recorreu a sei lá o quê. Aí você vê, por que isso? Porque a burguesia, ela não tem mais, como os autores que nós falamos aqui, o que Lenin falou, o que todos os autores falaram lá atrás, é isso. Essa burguesia não tem mais nenhum vínculo industrial. Essa burguesia ganha dinheiro, comprando título da dívida pública. A Braskem aqui, que era Salgema, foi comprada com título da dívida, títulos podres. Essas empresas, elas têm os seus centros não só de compra e venda de moeda, mas também elas compram títulos públicos. Então, são empresas desgarradas da sua função principal. Ela pode perder na sua atividade produtiva, mas ela vai ter um ganho comprando um título da dívida com taxa de 13,75%, inflação de... Quanto tempo? 3. Tem mais tempinho? Então deixa eu falar. Mas tem mais meia hora? Tá. Então, isso aqui que eu peguei é de Maria Lúcia Fatorelli, tem feito bastante. Olha, para quem não está inscrito ainda, eu gostaria que você se inscrevesse no canal da Auditoria Cidadã. A Auditoria Cidadã tem no YouTube e eu queria que vocês acompanhassem. E lá, todas as palestras que nós fazemos, todos os dados que nós fazemos, tem lá. Eu aqui sou coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã. Eu tive acesso, através do núcleo, que todos os dados sobre a dívida de Alagoas. Se alguém quiser, eu tenho pendrive aqui. Pendrive? Falei, foi sem querer. Vocês não têm ideia como é que foi em Campina Grande quando a gente usava um disquete desse tamanho. Aí depois ficou assim, aí depois veio... Passou. Hã? Agora não é nem mais pendrive, né? Nuvem, você nem carrega mais nada. Mas eu tenho medo desse trem. Acabouço fiscal apresentado pelo governo Lula mantém o teto de gastos sociais e liberdade para os gastos com a dívida. A dívida pública, ela praticamente, ela não tem limite. E para que criaram a lei de responsabilidade fiscal? A lei de responsabilidade fiscal foi justamente para assegurar que os gastos com servidores ou políticas sociais fossem controlados. Ao mesmo tempo, não há nenhuma legislação que estabeleça limites. Maria Lúcia e o Movimento Auditoria Cidadã lançou a ideia de um projeto de lei que visa estabelecer limites. É uma coisa... é um ideal de luta, mas nós sabemos exatamente das limitações, porque isso aí acabou desaparecendo. Privilégio dos gastos com a dívida pública continuam sem teto. Controle não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais da União, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Teto só para investimentos sociais, com a manutenção do Estado. Despesas primárias de todos os poderes. Ou seja,
por mais que se tenha criado uma nova forma de falar do assunto, por mais que tenha criado alguns dispositivos, as bandas, mas a música é a mesma. A música é a mesma, ou seja, aqui ficam estabelecidos para cada exercício a partir de 2024, observado, teto só para investimentos sociais. Artigo 3º, ficam estabelecidos para cada exemplo, a partir de 24, observado o disposto nos artigos 4, artigo 5º, limites individualizados para o montante global das dotações orçamentárias relativas às despesas primárias, do Poder Executivo Federal, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do Conselho de Justiça, do Senado Federal, ou seja, o rombo das contas públicas está, e aí é que está. Primeira coisa, na minha aula de economia monetária, eu faço uma abordagem heterodoxa. A primeira coisa que eu faço é pegar a metodologia de cálculo do Diese. Nós vamos ver a pesquisa de orçamento familiar. Ali nós vamos compor quais são os itens que determinam a inflação. Porque depois nós falamos de Friedman, falamos de Hayek, falamos de Keynes, mas o grande problema é que a teoria que dá sustentação ao regime de meta de inflação nada mais é do que a concepção monetarista. Nada mais é do que a concepção monetarista. A mesma que até o banqueiro André Lara Rezende hoje critica. É uma coisa, quando eu perguntei para essas duas pessoas que defendem essa teoria e que não tinham lido nem Friedman e nem Hayek, para vocês verem como que é. Então, a grande questão é que eu começo a aula e pergunto: como é que se combate a inflação? Eu peço para escrever. É impressionante. Com o mesmo sem ter lido nada. É claro que aquele BBB lá da UFPE, quando foi BBB, ele deu uma aula de teoria quantitativa da moeda. Eles utilizam até o BBB, mas não precisa, porque é uma explicação monocausal. E todo mundo sabe. Então, esse é o nosso grande problema. O que nós temos efetivamente? O que está provocando a inflação? Aí nós vamos lá, analisando quais são os componentes e a sua participação. Parte da inflação que eles pretendem combater é derivada de onde? Do item transporte e do item alimentação. O item transporte, principalmente provocado por quê? Pela PPI, que transforma os produtos derivados do petróleo em reajustado pela variação do dólar e pela variação do preço do petróleo. O que nós estamos do outro lado provocando a inflação? É o modelo de desenvolvimento, que é baseado na exportação. Então, você tem, nesta hora, uma única explicação e um único remédio. Só que esse remédio, quanto mais aplicado, mais ele agrava. E o que se tem? O grande problema agora é que você elege um presidente e ele só pode atuar na política econômica quando aquele presidente do Banco Central não tiver mais no poder. Porque ele é independente. Ele é a garantia da subordinação da política econômica à política monetária. Se você for ver quais são as funções do Banco Central, são 4 fundamentais. Mas a única que está sendo colocada é a estabilidade dos preços. Ninguém está falando de emprego, ninguém está falando de buscar elevar a nossa situação no mercado externo. Ninguém está preocupado com mais nada. Durante o período dos 30 gloriosos, diga. No caso, eu estava estudando essas coisas CPA 10, CPA 20, você comentou das funções do nosso Bacen, né, do nosso Banco Central. O próprio Bacen, na Ambima, ele só coloca 2 funções que são referentes à variação de câmbio, as 2. Então, a de mercado ele joga para o Conselho Monetário. Pelo menos ele acabou com a hipocrisia, né? Eles nem falam que são mais funções deles, eles falam assim, do Conselho Monetário a gente só aplica a taxa cambiária. Pronto. Então, a Ucrânia agora, está numa guerra e o FMI liberou o empréstimo em guerra. Mas o que a Ucrânia está tendo que fazer agora? A Ucrânia já está fazendo a independência do Banco Central. Eu dei uma entrevista agora para o Sputnik News dizendo exatamente isso.
A Ucrânia não vai ser comandada mais por um palhaço. Ela vai ser comandada por uma instituição financeira. Porque tudo praticamente está sendo privatizado. Então, deixa eu pegar aqui. Agora eu queria pegar o artigo 3º da Constituição. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Eu fui logo no 3º. Porque, na verdade, não existe mais nada disso. Olha assim, não tem nenhuma preocupação sequer desenvolvimentista, que eu já não acho que vai resolver o nosso problema. Porque o nosso problema não está propriamente na política econômica apenas, mas na própria lógica. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um processo em que há uma desconstitucionalização dos direitos sociais e constitucionalização dos direitos dos rentistas, que também é a burguesia, porque a gente acaba chamando de rentista apenas aqueles que têm aplicações. Mas a burguesia brasileira é parte disso. Eita, acabou. Então, para fechar, eu diria que o nosso grande desafio agora é justamente entender que o problema não está só aqui. Nós temos uma complexidade muito maior. Hoje, quem comanda o poder político nesse país se chama bancada BBBB. Banco, Bíblia, boi e bala. Que combinação explosiva! Ou seja, este segmento tem a bancada maior aqui. Inclusive, Alagoas tem péssimos exemplos que, de certa forma, comandam tudo isso. Então, o que nós temos? Nós temos uma situação em que esse combinado... Agora, peraí, mas não é uma coisa muito exótica? Eu estou orientando uma tese aqui no Serviço Social, tese do Serviço Social, que está discutindo a teologia da libertação e a teologia da prosperidade. E aí, dentro de tudo isso, o que consolida é a teologia da prosperidade. Se você for ver a teologia da prosperidade, ela surge exatamente dando sustentação a todos os pressupostos neoliberais. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, porque esta teologia da prosperidade, ela usa uma coisa chamada teorias da conspiração. Eu passei por experiência agora, uns 6 meses atrás, que me colocaram num grupo de família lá de Mato Grosso. Eu passei 14 dias porque eu estava estudando esse tema. É impressionante como nós temos um segmento que vive inteiramente no mundo paralelo. E isso é extremamente funcional a esse BBBB. Por quê? Porque eles não só acreditam em teoria da conspiração. A principal é aquela que uma prima minha disse, né, que os comunistas estão invadindo o mundo, estão usando todos os meios, inclusive uma vacina que introduz um chip que deixa você pedófilo, satanista e anticristão. É isso que parte da população brasileira e mundial. Não pense que é só aqui. O sistema da dívida, hoje, não está só controlando o Banco Central. O sistema da dívida está controlando a subjetividade. E esta unidade explosiva, facada da bala, da boi e tudo, é ela que está hoje sendo nosso grande obstáculo. Eles se elegem com a pauta moral. Mas na hora da votação, quem foi que se você fizer o levantamento, você vai ver, é a bancada BBBB. É essa bancada que subtraiu, que utilizou essa dimensão religiosa, basicamente são os neopentecostais, né? Não são todos evangélicos, mas é exatamente esse impasse que nós estamos falando. E para encerrar, eu só queria dizer o seguinte: se aqui o problema nosso é a taxa de juros alta, nos países desenvolvidos a política econômica também não tem avanço. Keynes falava de armadilha da liquidez. A armadilha da liquidez de certa forma, o que está acontecendo nos principais países. Mesmo com a taxa básica de 0,24,
por ano nos Estados Unidos, e todos 70% do PIB mundial com taxa básica negativa, as políticas econômicas não têm eficácia. Para onde é que esses capitais foram? Não foram se reindustrializar os Estados Unidos. Quem quiser sobre isso, assista o documentário Indústria Americana. Muito bom. Eles foram para onde? Para a China, para a Ásia. Eles foram para onde havia um espaço de extração de excedente. Os países dito desenvolvidos estão extremamente endividados. A União Europeia, 18 países da União Europeia, incluindo o mais rico, não cumpre as normas da própria União Europeia, que é 60% de dívida em relação ao PIB. Então nós estamos passando um momento que é muito importante e complexo, mas se nós queremos entender efetivamente, nós vamos ter que voltar a ler aqueles velhinhos que estão num canto da estante, desconhecido, mas que se queremos entender, precisamos ler exatamente esses autores, porque eles conseguiram entender as mutações do capitalismo, eles conseguiram entender quais são as transformações da fase imperialista. E os anos 80, eles simplificam exatamente isso. E o que nós temos a partir daqui? Nós temos a partir daqui justamente uma política econômica submetida à política monetária, e a política monetária não tem compromisso que não a estabilidade dos preços. O plano real é um plano que aconteceu no Brasil, na Argentina, no México, na Rússia e mais 100 países. E o plano real fez o que efetivamente? Estabilizou a moeda, desestabilizou a economia e implodiu o fundo público. Hoje, 48% do orçamento é para a dívida. E essa dívida, que é o objeto da nossa investigação, nós descobrimos o quê? Que parte dessa dívida foi feita com o regime militar. Parte dessa dívida veio do plano real. Porque o plano real, ao elevar a taxa de juros, ele potencializou o endividamento. Então, o que nós temos agora? A necessidade de recorrer a esta bibliografia, porque o que está acontecendo é que nós estamos passando por um momento tão complexo, de difícil entender as funções, as mutações do Estado e os limites que a política econômica pode ter. Ou seja, a política econômica hoje, ela é algo que, teve até que Robert Kurz chamou de keynesianismo de cassino, se não me engano. Ou seja, para encerrar, eu diria que temos essa tarefa. Quando o Diola me passou o livro de Bukhari, eu era bastante sectário, porque alguém tinha dito que ele, durante um tempo, conviveu com Stalin. E eu não tinha lido esse cara. É impressionante. Eu me dei o livro, eu li, acho que em 4 dias. Então, temos que recorrer a essa literatura, porque sem entendê-la, nós não temos condição de opinar sobre nada disso aqui. O que eu posso antecipar é que, se aqui a taxa de juros é um limitante, nos países ricos, ela não faz muito sentido. O que nós temos é que a política econômica, tanto lá como aqui, ela perdeu completamente qualquer perspectiva anticíclica. Por quê? Cada etapa da crise é mais um volume que o Estado assume. A crise de 2008 e todos os gastos que nós estamos tendo aqui foram para quê? Para salvar os capitalistas. Bom, eu gostaria de recomendar o meu canal no YouTube, Observatório FAO, e quem quiser mais informação sobre a dívida de Alagoas, eu coordeno esse grupo aqui. Nós temos um grupo de estudo e eu tenho todos os documentos. E é isso, eu agradeço a participação de vocês. Se tendo perguntas, eu volto a falar. Observatório Agora acho que a gente abre a rodada, mas antes de abrir, só apresentar aqui